glória de Deus. Foi lá no deserto que a nuvem guiava o povo e cobria da força do sol, porque de dia a temperatura chega a 50 graus. Foi lá no deserto que tinha coluna de fogo, porque de noite no deserto chega a 0 grau, -1, -2, -3, e a coluna de fogo, clima de lareira de noite. Foi lá no deserto que caía comida todo dia. Foi lá no deserto que roupa não ficou podre, e que rocha brotou água, e que 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de pessoas, no pior lugar da terra, foi preservada por Deus. Deus pode livrar você, tua família, de qualquer mal. Ação de Deus, permissão de Deus. Oséias 6:1 diz assim: vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que permite o mal é o mesmo Deus que te restaura do mal. O mesmo Deus que permite a tribulação é o mesmo Deus que te dá escape da tribulação. Bendito seja Deus que está no controle de tudo. Diabo, 1 João 3,8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 5,18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Na hora que você entregar a tua vida para Cristo, o diabo não pode botar uma fagulha de dedo em você, porque o Deus Todo-Poderoso te protege do diabo. Estilo de vida. A Bíblia fala em João 4 de uma mulher samaritana. Teve 5 maridos, olha como é que era bonitinha. A santa teve 5. E o que estava com ela não era marido dela, era o 6º homem. A vida dela, vida devassa, vida errada. Mas quando teve um encontro com Jesus naquele poço, Jesus disse: mulher, você não sabe quem é que está te pedindo água. Essa água aí eu bebo, você bebe, e você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede, e vai produzir uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Aquela mulher nunca mais foi a mesma, e o que os discípulos de Jesus não puderam fazer, ela ganhou a cidade inteira. A mulher adúltera de João capítulo 8, qual era o resultado do adultério segundo a lei judaica? Morrer apedrejada. Já estava todo mundo preparado. É vagabunda, é pilantra, é safada, viveu a vida toda no erro, agora vai pagar. Aí chega Jesus: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Jesus disse: mulher, ninguém te condena? Nem eu, mas tem um segredo: vai e não peques mais. O estilo de vida foi mudado. É lindo o evangelho. E tem muita gente que tem bronca, sabe? Tem bronca, fala mal, fala o que não sabe. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode vir vivendo uma vida errada, e por causa disso um monte de coisa ruim está acontecendo. Mas na hora que uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela é transformada radicalmente pelo poder do Senhor. João 8, 32 e 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus, só Deus pode mudar a história do homem e transformar o mal em toda sorte de bem e de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Deus está no controle, minha gente. O nosso Deus. Não fique querendo descobrir o porquê. Não fique muitas vezes querendo saber razões.
Não fique querendo entender muitas vezes a mecânica da vida. Porque muitas vezes, irmãos, foge da nossa capacidade de análise, de raciocínio. Uma vez um camarada disse assim para mim: pastor, sabe por que eu não creio em Deus? Porque eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei: olha que coisa interessante. O fator que você está dizendo pelo qual você não crê em Deus é exatamente o fator pelo qual eu creio. Por eu não entender muita coisa de Deus, que eu creio que Ele é Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus, Ele não era Deus. Ele era semelhante a mim. Ele era um igual. Eu entendo tudo dele, eu sei tudo dele, eu conheço todos os caminhos deles. Isaías 55, 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não reclame por causa do mal. Não peque com a sua boca. Cuidado com o que você está falando. Deus está no controle. Se eu pegasse esse microfone e saísse no meio da igreja, ou gente que está me assistindo, dissesse: olha, eu passei por tanto tempo de coisas tão ruins, mas se eu pudesse, eu andava de joelho dizendo: obrigado por aquele tempo de mal. Obrigado por tanta coisa ruim. Foi por causa disso que eu cheguei para Deus. Foi por causa disso que eu tive uma outra visão de vida. Foi por causa disso que eu pude entender mais o meu semelhante. Foi por causa disso que eu fiquei mais misericordioso. Foi por causa do mal que eu aprendi a ser mais liberal. Foi por causa do mal que eu aprendi a amar mal, a mais. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está no controle. A coisa pode estar feia para você hoje. Hoje pode ser dia de mal, mas eu tenho uma palavra profética para você, para encerrar minha palavra. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Sabe qual é o simbolismo de choro e de noite? Significa tempo de sofrimento e adversidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que significa amanhã? Um novo tempo de vitória, de alegria, de paz. Te prepara. A tua vida não vai ser só de sofrimento. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu declaro: tem vitória para você, tem bênção para você, tem resposta para você. Não há mal que dure para sempre, porque o nosso Deus é o Senhor do